Olá, turma! Agora faço a correção da prova aplicada pela FGV para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O cargo é especialista em educação básica. É uma prova de nível superior. Vamos lá! Assinale a frase em que a comparação aparece explicada. Então, concursando, você que faz prova da FGV, parece óbvio, mas é muito importante que você compreenda perfeitamente o enunciado e leia com muita atenção. Assinale a frase em que a comparação aparece explicada. Primeiro, tem de ter comparação e depois ela ainda aparecerá explicada. Por quê? Você observa que música é essencialmente inútil como a vida. Está comparando? Sim. Mas explicou a comparação? Não. A moda é válida em coisas menores como roupa. No pensamento e na arte é abominável. Aqui você observa esse como. Esse como ele vem para exemplificar alguma coisa, não é isso? Olha aqui. A moda é válida em coisas menores. Em quais coisas menores? As roupas. Então aqui a gente não consegue observar essa comparação explicada. A lei é como uma cerca. Então o que ocorre? Compara a lei com uma cerca. Agora vai explicar quando é forte, aqui já vem a explicação. Passamos por baixo. Quando é fraca, passamos por cima. Prova da FGV, ela traz sempre uma lição ali também nos seus pequenos textos, nas frases que utilizamos no nosso cotidiano. Há um limite estreito entre pescar e ficar na margem como um idiota. Explicou alguma coisa aqui? A gente não consegue observar também. Então, para esta questão, o gabarito é a alternativa C. Gramaticalmente falando, você ainda pode observar aqui o quê? Os dois pontos. Qual é a principal função dos dois pontos? É a função da explicação, a função explicativa. Então, aqui você consegue identificar que está explicando por que a lei é como uma cerca. Porque poderia vir aqui e colocar pois, não é isso? Poderia colocar porque também, sim, que são as conjunções explicativas. Porque quando é forte, passamos por baixo. Quando é fraco, passamos por cima. Então, aqui você consegue identificar essa explicação na alternativa C. Esse novo jogador do Santos deve ser um craque porque ele é filho do maior back que eu vi jogar, o zagueiro. Esse segmento argumentativo se apoia em um raciocínio falso. Então, vamos ver aqui. Aqui é uma parte argumentativa que se apoia em um raciocínio falso. Qual é o raciocínio falso que tem nessa passagem? Esse novo jogador do Santos deve ser um craque porque ele é filho do maior back que eu vi jogar. Então aqui nós já conseguimos identificar esse raciocínio falso, que é o quê? Fazer uma falsa analogia. Onde está essa falsa analogia aqui? Pelo fato dele, a analogia, para você compreender, é uma semelhança. Pelo fato dele achar que só por ser filho de um bom jogador que ele também será um craque. Então isso daqui é uma falsa analogia, ele fez uma falsa semelhança. Por falar em Santos, o Edinho, filho do Pelé, por exemplo, Pelé é um craque aí que todo mundo sabe disso, o Edinho não foi um craque, não se tornou um craque, mesmo sendo filho do maior jogador da história. Então, ele se apoia em um raciocínio falso, que é realizar essa falsa analogia que quando ele compara o filho ao pai. Agora, se apoia em um raciocínio falso, que é confundir a causa com o efeito, mesmo que você confunda o efeito com a causa, que você não confunda a causa com o efeito, nós temos essa falsa analogia. Então, isso daqui não está relacionado à questão do raciocínio falso. Confundir opinião e certeza, realidade pela fantasia, também não. O que você tinha que ter muita atenção nessa questão? A parte aqui que fala que se apoia em um raciocínio falso. Qual é o raciocínio falso? Resumindo, qual é o raciocínio falso dessa passagem? Justamente o fato dele comparar, dele fazer essa analogia. Isso é uma falsa analogia que ele faz. Nem todo filho de bom jogador se torna um bom jogador. Observe o trecho iniciado do romance O 15 de Raquel de Queiroz.
O segmento documenta, vamos marcando aqui, o segmento documenta o modo narrativo de organização discursiva. Assinale a frase em que exemplifica o modo descritivo. Então, acima aqui, nós temos um segmento aqui que é da narração. Agora, eu preciso de identificar nas passagens do segmento acima um exemplo de descrição. Então, observe aqui a narrativa. Depois de benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e nem chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto inverno começar até em abril. Compreendendo o enunciado, então aqui nós temos a narração. Agora, dentro dessa narração, nós precisamos encontrar algum trecho descritivo. Quando fala de trecho descritivo, eu sempre falo muito da questão do retrato falado, não é isso? Este retrato falado, você vai... O que ocorre? Quando você lê um texto descritivo, você consegue criar uma imagem, uma cena na sua cabeça, correto? Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Levantar aqui já vai expressar o quê? Uma ação, não é isso? Aí se aparece ação, nós já temos aqui uma ideia de narração. Então você observa quando ela levanta na passagem que fala aqui, Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Aqui já tem outras ações que aconteciam antes. Então aqui nós temos uma cronologia, algo que acontecia, depois aconteceu outra também. Levantou para o telhado os olhos confiantes. Você vai observar que na descrição vai ser mais profunda essa, não a ação, mas aquela cena ali, ela é mais profunda. Você consegue, vamos dizer assim, desenhá-la com mais facilidade. Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala. Observe aqui. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede, olha aqui, Conceição, ela fazia as tranças, ela estava sentada onde? Numa rede onde? Ao canto da sala. Então aqui você já consegue identificar essa descrição, correto? Porque aqui você já consegue observar. E se na narração aparece alguma ação, aqui é algo mais parado, mais estático mesmo. Observe aqui. Ela fazia as tranças e ela estava sentada ali. Nem tanta ação tem como essa daqui, de levantar os olhos para o telhado. Depois de benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, então você observa, olha aqui, depois de fazer ela tinha feito alguma coisa, depois ela fez outras. Então aqui, novamente, narração. Tenho fé em São José que ainda chove. Descrição de jeito nenhum. Aqui é a fala dela mesmo que aparece aqui. Então, Descartes também, a única que vai aparecer aqui como descrição, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala. Assinale o segmento que exemplifica a função conativa. Muita atenção às funções da linguagem, não é isso? Conativa, emotiva, referencial. Então, aqui está pedindo a função conativa. Então, conativa aqui é a mesma que a apelativa. Apelativa já é um pouco autoexplicativo. Por quê? É quando você apela, quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, esse convencer, persuadir, é a função conativa ou apelativa. Nela, por exemplo, se eu disser compre batom, adquira o meu curso, ali é uma função conativa, justamente porque eu estou proporcionando a interlocução, estou falando diretamente com a pessoa. E é focada em quem? No ouvinte. Então, é quando você convence, você vai apelar para tentar convencer alguém a fazer alguma coisa, correto? Ela é focada no ouvinte.
Dignai, observe aqui, se eu falo compre, estude alguma coisa, função apelativa. Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Então aqui já encontramos, porque aqui ela está fazendo uma súplica, ela está fazendo um pedido, não é isso? Se tem pedido, uma súplica, você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, aqui nós já temos a função conativa da linguagem. É importante você observar aqui também estes verbos aqui, dignai, lá no modo imperativo, e alcançai. Então aqui eu já estou fazendo um pedido. Se faz pedido, função conativa da linguagem. Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu. Nada disso, em momento nenhum aqui está pedindo, está tentando convencer alguém a fazer alguma coisa. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição fazia as tranças, aqui apenas a descrição. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda houve. Tem-se visto o inverno começar até em abril. Em momento nenhum ela pediu. Se ela fala, ó São José, como ela falou aqui, ó São José, rogai por nós, faça com que chova. Aí teria uma função conativa. Mas nesse caso não tem, por quê? É aquela que vai convencer o leitor ou com quem está falando a fazer alguma coisa. Em termos de estilos de época, o trecho de Raquel de Queiroz pertence. Então, esse trecho aqui pertence a qual fase, a qual estilo de época. Aí, para você, então, que faz concursos, mas não está habituado com a literatura, esses estilos de época aqui, aí você precisava ter essa percepção. A Raquel de Queiroz, ela é um pouco mais recente. Lembro falar dela um pouco. Então, o último estilo de época que aparece é o modernismo, não é isso? Olha lá na Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Então, o que ocorre aqui? O romantismo não, e vou deixar modernismo também, e nada de realismo. Então, aqui, primeira geração ou segunda geração? Aqui é uma questão de literatura pura mesmo, então estava previsto no edital, então ela trouxe. E neste caso aqui ela vai pertencer à segunda geração do modernismo. É a segunda fase do modernismo, que muita gente também chama da geração de 30, lá de 1930. Então, aqui, esse trecho pertence à segunda geração do modernismo, alternativa C. Ignorante é uma pessoa que não conhece, eu conheço, tu conheces, ele conhece o que conhecemos, embora conheça muitas outras coisas que desconhecemos. Assinale a opção que indica as formas verbais, então esta questão está contemplando verbo, assunto extremamente extenso, que exemplificam corretamente os mesmos tempos verbais destacados na frase. Então, primeira coisa que você tem de saber é identificar o tempo verbal. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Então, aqui eu já vi que tem o presente do indicativo. Eu conheço, tu conheces, ele conhece, nós conhecemos. Então, novamente, presente do indicativo, estes dois verbos que aparecem aqui. Embora conheça, e agora que eu conheça, que tu conheças, que ele conheça. Aqui então já é o presente do subjuntivo, não é isso? Presente do subjuntivo. Já está um pouquinho mais, ele é menos comum, né? Que a gente estuda muito, começando ali, presente do indicativo, aí vem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito também, que é bem recorrente. Então, já identifiquei. Eu conheço, aqui eu já vi, presente do indicativo. Via é passado. Teve também passado. Ok. Aí vamos substituir uma pessoa que não quer. Eu quero, tu queres, ela quer. Então é presente. Então pode ser. E vem, olha aqui, uma pessoa que não vem. Então, ok. Uma pessoa que não vem aqui mesmo. Então, já deixei as duas possibilidades, são aceitas. O que conhecemos, então, o que
queremos pode ser. Nós queremos também presente, não é isso? E depois lá, o que? O vimos. Vamos ver aqui então. Uma pessoa que não vê, uma pessoa que não vem o que vimos, será que está correto? Então eu posso falar, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, não é isso? O porquê que aqui, de repente, muitos alunos tiveram dificuldade? Porque é a mesma conjugação de ver e vir, mas aqui é do verbo ver. Uma pessoa que não vem, o que vimos, nós vimos, então queremos e vimos aqui também são aceitos. E agora quisesse, vamos ver. Uma pessoa que não quer o que queremos, embora quisesse não. Para ser quisesse, que é lá no modo subjuntivo também, tinha de ser conhecesse, embora conhecesse. Então, se não tem conhecesse lá, não pode ser o quisesse. Aí já ajudou um pouquinho. Então, vai ser aqui venha, que é lá no presente subjuntivo, né? Não é isso? Que eu venha, que tu venhas, que ele venha, embora ela venha. Aqui é do verbo vir. Então, alternativa D. Um pouco confusa porque é muito extensa, mas aqui já dava para eliminar duas alternativas e aqui a gente descartaria porque ficou, na hora de substituir aqui, ficou um pouco estranho, não é isso? Uma pessoa que não quer o que queremos, embora quisesse, aí você já vem e descarta. Alternativa D. Uma pessoa que não vem, então eu venho, tu vens, ela vem. Certinho. Então aqui terceira pessoa, porque a pessoa é ela. E também e aqui, neste caso, que já conhecemos, então é nós. Eu falo o quê? Nós vimos, não é isso? E por último, que ele conheça, que ele venha. Então, alternativa D, corretíssima aqui, sem sombra de dúvidas. Assinale a opção em que a conjunção E mostra um valor diferente do de adição. Então, não pode ser adição. Já vou marcar aqui essa conjunção E também para a gente verificar em qual não possui valor de adição. Então vamos ver aqui. Há duas palavras que abrem muitas portas, puxe e empurre. Então aqui é uma palavra mais a outra, não é isso? Então aqui nós encontramos um valor de adição. Então venho aqui e já descarto a alternativa A. É preciso sermos ponte, cobrir os abismos e nunca aprofundá-los. Aqui você observa essa enumeração. Então, já tem vírgula. Então, vamos aumentar que é preciso sermos ponte, vírgula, sermos fortes, sermos atenciosos, cobrir os abismos e nunca aprofundá-los. Então, aqui nós temos a ideia de adição, porque você vem utilizando a vírgula e, por último, você coloca este e. Boa comunicação é tão estimulante quanto café preto e tão difícil quanto dormir depois. Será que tem uma ideia aqui? Será que ele poderia ter um valor de oposição? Há tanta suavidade em nada dizer e tudo se estender. Será que aqui a gente tem essa ideia de oposição? Porque este E também pode expressar uma ideia de oposição. Há tanta suavidade em nada dizer, mas... Olha aqui, você pode substituir o E por mas. Então, há tanta suavidade em nada dizer, tudo se entender. Então, aqui você já tem essa ideia de oposição entre nada e tudo. Então, alternativa D, correta. Boa comunicação é tão estimulante quanto café preto e tão difícil quanto dormir depois. Então, aqui nós já vimos, não aparece aqui essa ideia de oposição. A ideia aqui, de fato, é de adição, correto? E ainda nessa alternativa C, você observa uma ideia complementando a outra, né? O café preto ele é estimulante, como aparece aqui, e também ele dificulta para dormir depois. Então, sendo assim, a única que esse E não vai ter este valor de adição é na alternativa D. Há tanta suavidade em nada dizer, mas tudo se entender. Nada versus tudo, oposição. Assinale a opção em que a oração reduzida sublinhada foi corretamente transformada em oração desenvolvida. Então, para você desenvolver, você vai flexionar o verbo, vai conjugar o verbo quando você
Observa aqui, ó, sermos, aí virou o quê? Sejamos. E você vai acrescentar também a conjunção, isso sim. Então, você precisa estar atento também aos tempos verbais. Vamos lá. É preciso sermos ponte, cobrir os abismos e nunca aprofundá-los. É preciso que, olha aqui, então já colocou o que aqui, não é isso? Que sejamos ponte certinho aqui. Que cobramos, nada disso, não é? Observa que o verbo é cobrir, mas aqui colocou cobramos, na realidade aqui está do verbo cobrar, não. Então aqui o correto seria o quê? É cobramos, que cobramos, isso mesmo. Então é que eu, aí você vai observar lá no modo imperativo afirmativo, não é? Ou melhor, no presente do subjuntivo, que eu cubra, que tu cubras, que ele cubra, que nós cobramos, não é isso? Então aqui o correto seria cobramos, já está errado porque colocou cobramos e o correto é cobramos e nunca os aprofundemos. Então o correto, descartei aqui porque o correto seria cobramos. Há tanta suavidade em nada dizer e tudo se entender. Há tanta suavidade em que nada se diga. Olha aqui, nada se diga, isso aqui está substituindo o dizer e tudo se entenda. Tudo se entenda está substituindo o quê? Tudo se entender. Então está corretíssima aqui a alternativa B, porque desenvolveu essa oração e ela está correta. A verdade é uma mentira ainda a ser desmascarada. Então aqui eu tenho uma ideia de futuro. A verdade é uma mentira que ainda seria, aqui eu já tenho o quê? Futuro do pretérito. Não, e ali é futuro do presente. Então nada disso aqui foi feito, o desenvolvimento de forma errada. É difícil acreditar que um homem esteja dizendo a verdade. É difícil que se acreditasse, não. É difícil que se acredite, nada de acreditar-se. Então aqui está o erro. Achei aqui um pouco mais complexa que a alternativa A por causa desse cobramos, né? Porque é do verbo cobrir, mas é que eu cubra os seus abismos, por exemplo. Então aqui ficou mais fácil a partir desse momento para que eles conseguiram identificar o verbo cobramos. Assinale o segmento que está estruturado com perfeito paralelismo sintático. Então, na minha percepção, a questão mais difícil dessa prova. Então, o que é esse paralelismo sintático ou então gramatical? Você vai observar, neste caso aqui, a organização sintática, a ligação que ocorre entre essas funções sintáticas ou morfológicas da oração. Se eu pegar, por exemplo, a frase e falar, eu gosto de, aí vou colocar assim, ó, gosto de, só para você tentar compreender aqui uma das possibilidades do paralelismo sintático. Gosto de viajar, passear, trabalhar, Até aqui você observa que eu usei somente verbo, não é isso? E aí eu venho e coloco uma outra coisa, por exemplo, e de praia, e praia. Aí você já observa que já não temos um paralelismo sintático perfeito. Por quê? Aqui você usou verbo, e aqui você tem um substantivo. Então, isso daqui é uma das possibilidades desse paralelismo sintático. Se está usando só verbos, continuemos com eles, mas há outras percepções. Boa comunicação, aqui você já identifica adjetivo mais substantivo, não é isso? É tão estimulante quanto café preto, observe aqui, ó, café preto. Da mesma forma que nós temos o quê? Substantivo mais adjetivo. Observe aqui, então, aqui está tendo um paralelismo sintático. Olha, adjetivo mais substantivo mais substantivo. Boa comunicação é tão estimulante quanto café preto e tão difícil quanto, observe aqui, ó, é tão estimulante, é tão, aqui, ó, e tão difícil quanto, observe aqui,
tão estimulante quanto até aqui, paralelismo perfeito. Aqui eu já tenho o quê? Café é um substantivo, aqui eu já tenho o verbo. Só para você ter uma noção da dificuldade desse paralelismo sintático. Então aqui, alternativa A, não ocorreu o paralelismo sintático. Isso na redação é difícil para vocês perceberem, né? Vocês fazem a redação, mas na hora da correção a gente está atento a isso daqui. E à medida que você vai estudando, você vai memorizando para não cometer mais esses desvios. Então, diga-me, observe aqui eu tenho um verbo, novamente verbo acompanhado de pronome oblíquo átono, não é isso? Verbo, pronome oblíquo átono. Aqui já tem diga-me e eu, observe adição, adição. Novamente eu. E aqui verbo no futuro, verbo no futuro, verbo no futuro. Então, paralelismo sintático perfeito na alternativa B, que vai gabaritar a questão. Nas outras, nós encontramos desvios também. Mulheres desconfiam demais dos homens no geral e não desconfiam o suficiente no particular. Então, aqui faltou alguma palavra, por isso não temos esse paralelismo sintático da mesma forma que na outra alternativa. Correta aqui, não era tão difícil de gabaritar, porque aqui o modo de construir a frase foi o mesmo, observe aqui. Verbo, né, lá no imperativo, afirmativo, aí depois nós temos o que? O pronome oblíquo átono, depois nós temos o que? A conjunção aditiva e, depois nós temos o que? Novamente um pronome, mas agora um pronome pessoal reto, que vai exercer a função de sujeito, mais verbo no futuro, então da mesma forma para as três frases. As opções a seguir apresentam termos sublinhados que indicam, respectivamente, o todo e suas partes. Então, eu tenho o aparelho, os pedaços é uma parte do aparelho, nomeadas com palavras específicas. Vamos marcar aquela em que o segundo termo sublinhado está adequadamente indicado. Então, quando um aparelho é desmontado, os pedaços são reutilizados em novos aparelhos? Não. Eu poderia falar o quê? As peças. Eu não falo pedaços do aparelho, eu falo as peças. Quando um livro é dividido, os blocos podem tornar-se de leitura independente? Não, aqui nós temos o quê? As partes do livro, por exemplo. Quando um peixe é cortado, as fatias são de pão, e nada de peixe. Eu não falo, me dá uma fatia de peixe. Você não fala isso na peixaria. Quando um casal se separa, os cônjuges. O casal é composto por cônjuge. Então, aqui é a alternativa D, que gabaritou a questão. Então, aqui, como sempre falo, primeiro ponto, compreender o enunciado. Depois, vá para resolver a questão. Finalizo aqui a correção dessa prova de nível superior da FGV. Lembrando que o PDF dela e também toda a resolução está no nosso curso de português da FGV.